Em que eu fiquei com crise de ansiedade, eu achei que eu ia morrer, porque foi uma sensação horrível que eu nunca tive na vida. Eu cheguei a me despedir da minha mãe, da minha família. Eu disse: mãe, eu vou morrer. Eu creio que sim, né? Principalmente com um detalhe, se a gente aumentar a testagem. E é certo que sim, porque é o que eu disse, ele é um vírus muito contagioso. Então, a gente já com certeza tem mais casos circulando do que os foram testados, né? E a tendência é que aumente. Quanto mais casos você tem na região, mais pessoas vão ter contato com esse vírus, né? E mais casos vão aparecer. Ele é uma doença sistêmica, porque ele atinge todos os órgãos do corpo. Nós temos paciente que a gente monitorou e que depois deu Covid positivo teste e que começou com infecção, lesões no fígado. Começou a alteração de exames do fígado. De todo mundo, né? Dos profissionais de saúde e principalmente dos governantes dos municípios. Lagoa Vermelha hoje, a gente ainda está numa situação confortável, né? Haja visto que nós não temos, até o momento, nenhum caso internado grave, confirmado através daquele RT-PCR, né, que é o exame que faz, onde você detecta a partícula viral. Esse exame é considerado padrão ouro, né? Porque através dele você detecta a partícula viral. E nós temos já, aqui em Lagoa, se eu não me engano, já 6 casos confirmados pelo teste rápido, que ele não detecta partícula viral, ele detecta a presença de anticorpo, né? Então, o bom é a gente realmente ter os testes para a gente ter essa forma de detectar de fato que a gente tem o vírus circulando. Eles falam muito na questão do, é caso importado. Eu já não acredito mais nisso aqui em Lagoa, com certeza a gente já tem o vírus circulando aqui, então a transmissão é comunitária. Mas como a gente não tem muitos testes, a gente tem feito poucos testes, né, porque até não tem muita disponibilidade de teste, existe uma norma para fazer esses testes, nós então não temos confirmado através de teste, mas é certo, pela contagiosidade desse vírus, né, que a gente tenha pessoas já que são positivos, assintomáticos ou assintomáticos leves, né, e que já têm o vírus e podem transmitir. Mas a situação em Lagoa é tranquila, claro, nós fizemos aqui no início um isolamento social bastante eficiente, né, que foi logo no início do mês de março ali, e isso com certeza foi uma forma de retardar um pouco, né, e mesmo depois, à medida que foi sendo feita alguma abertura, essa abertura também foi controlada, e está sendo, né? Hoje, por exemplo, essa semana, a gente iniciou já uma fase nova no Estado, onde o governador colocou essa situação desse isolamento controlado. Então, o Estado foi dividido em regiões, né? Nós estamos na região norte, que é de Passo Fundo, e cada região do Estado ela tem uma bandeira. Essa bandeira ela vai de amarelo até preto, né? Amarelo seria um isolamento mais tranquilo, o alaranjado já tem um controle um pouco maior, vermelho maior, e o preto seria o fechar tudo, né? E nós estamos com essa bandeira laranja. Lembrando que essas bandeiras, essas avaliações por região, elas vão acontecer semanalmente, né? Todo sábado vai ser publicado um novo arcabouço disso aí. A bandeira pode mudar. Está laranja, pode ir para vermelho, está vermelho, pode vir para laranja.
Isso vai depender de quê? Do número de casos que são diagnosticados naquela região e a disponibilidade de leitos hospitalares, né? Porque a gente sabe que esse vírus, ele é um vírus altamente contagioso, mas a letalidade dele é baixa, né? Eu sempre falo que ele é um vírus inteligente. Ele precisa da gente para ele caminhar e para ele se expandir. Se ele matar todo mundo, ele morre junto. Então ele pega com muita facilidade, ele transmite com muita facilidade, mas ele tem uma menor letalidade do que o H1N1, por exemplo. Mas quando ele atinge esse grau de letalidade, que a gente fala nos casos mais graves, em torno de 5%, se a gente não tiver uma estrutura hospitalar que possa receber esses casos, então nós vamos ter óbito por não ter como dar assistência para todos os pacientes de uma vez, né? Então, por isso que está sendo feito aqui no Sul, essa forma. Eu acho que é o primeiro estado que faz desse jeito, né? E a gente, até pelo fato, a gente, se eu não me engano, com 101 casos, né, no estado todo. Não é muito, né? Aí as pessoas perguntam, por quê? Será que nós não vamos ter casos aqui? Eu acho que sim. Eu acho que... Lembra que um tempo atrás, quando o Mandetta era ministro, né, ele sempre falava que cada região do país vai ter a circulação do vírus numa velocidade diferente, dependendo da época do ano. Todos os anos a gente percebe que aqui no Sul, a partir da 19ª semana epidemiológica, aumenta o número de casos de doenças respiratórias. Nós estamos entrando nela. Então, todo cuidado é pouco, mesmo que não tenha. Então, os cuidados básicos, essenciais. Nós não temos remédio, tá, que trate. Falou muito na cloroquina, hidroxicloroquina. Na verdade, ontem saiu um trabalho publicado na JAMA que não comprovou a eficácia da cloroquina e hidroxicloroquina. Lembrando que ela nunca foi autorizada para uso como prevenção, tá? Nem para aqueles casos de moderados, ou só foi liberado o uso para casos graves. Mesmo assim, que a gente chama de uso compassivo. Usa porque você não tem mais o que fazer. Mas ele não se mostrou muito eficiente. Todos que foram testados positivos com esse teste de anticorpo, eles estão bem, tá? Estão em acompanhamento domiciliar, desenvolveram sintomas muito discretos, e, se eu não me engano, teve um que inclusive é assintomático, mas teve contato com um familiar que teve e foi positivo. RT-PCR nós não temos nenhum ainda. Parece que foi colhido um teste que foi mandado ontem que nós estamos aguardando, tá? Porque o RT-PCR para a gente fazer pelo LACEN, para a prefeitura fazer, tá? Aí só tem que ter todos os critérios, a gente tem que preencher os critérios, encaminhar isso para a 6ª Coordenadoria para autorizar a coleta do exame para a gente coletar e mandar. Não adianta a gente querer coletar e mandar por nossa conta se ele não tiver a indicação precisa para se fazer esse teste. Então nós temos esse aí, por enquanto nós não temos nenhum que positivou, tá? Foram feitos ontem alguns testes também, não sei de precisar exatamente quantos, tá? Que foram feitos em contactantes, em familiares. Graças a Deus, todos negativos. Claro que mesmo quando dá negativo, se a gente tem o paciente sintomático, a gente tem que aguardar e repetir um novo teste. Então a testagem ela tem que ser muito criteriosa. Tá? O ideal seria que a gente tivesse teste fazendo em todo mundo, mas não tem, e a gente não tem ainda um teste tão eficiente. Até o teste do PCR, ele tem índice de falha também, né? Então a gente tem que ter cuidado. Então esse é o cuidado que tem que ter com os testes, né? Olha, o recado que eu deixo é o recado que todo mundo está falando sempre, né? A gente tem que bater nessa tecla muito firmemente, que a gente tem que cuidar, cada um cuidar de si pensando que está cuidando o outro, né? Como eu disse, uma vacina, não tem vacina e não tem remédio. E quando agrava é muito sério. E nós temos que pensar também que não adianta você ter uma UTI e um respirador. Você tem que ter profissional que esteja trabalhando naquilo ali e fazendo aquilo tudo funcionar. Então vamos cuidar, vamos lavar a mão, vamos usar o álcool gel, vamos ter o cuidado quando você for na rua. A gente tem visto nas publicações muito caso de contaminação com coisa que você traz da rua, né? Então foi ao mercado, cuida, aquele material que você chegou em casa do mercado, manipula ele usando máscara, né? Porque às vezes as pessoas chegam em casa, tiram a máscara e vão limpar as coisas que vieram da rua. Continua usando a tua máscara, limpa com álcool gel, ou com solução de hipoclorito, ou com água sanitária, né?
O que puder lavar com água e sabão, você vai lavar, limpa tudo antes de guardar, inclusive as sacolinhas, né? É o cuidado, demora um tempo, né? Teve uma pessoa até que perguntou se não dá para deixar as compras em quarentena e só pegar no dia seguinte, depois que deixou em quarentena. A gente não sabe exatamente quanto tempo esse vírus fica na superfície. E as contaminações que vêm de superfície, elas são muito significativas, né? Então chegou em casa, não usar a roupa que estava na rua dentro de casa, você não sabe se você encostou em algum lugar, você vai sentar no teu sofá, né? Tirar o sapato, pode até colocar um pano com um produto ali, qualquer produto desses, com água sanitária, com cloro, pode ser usado, né? Na superfície a mesma coisa. Então troca a tua roupa, entra, põe uma área suja na tua casa, dita área suja. É ali que você vai trocar a tua roupa, deixar as coisas ali, trocar e entrar para a sua casa com a roupa limpa, com o sapato que você trocou. Se está vindo do mercado, leve isso para o ambiente da tua casa, lave tudo, limpe tudo com álcool, ou com a solução de hipoclorito, ou com água sanitária, antes de guardar aquilo. Lembrando, fazendo isso usando máscara, né? Porque às vezes você está ali sem máscara e você está se tocando naquilo ali e você vai se contaminar na hora que você está fazendo a limpeza dos produtos que você comprou. Então a gente tem que habituar. E o uso da máscara, gente, eu vejo muita gente o tempo todo arrumando a máscara, né, mexendo na máscara. A máscara é a barreira, a contaminação está ali. Então se você mexe na parte anterior da máscara e depois você tira a máscara e passa essa mão nos olhos ou na boca, você se contaminou. Então, pôs a máscara, fique atento com a máscara, fique atento para você não tocar a frente dessa máscara. Você tira a máscara pelo elástico da máscara. Tocou na frente da máscara, lave a mão, passe álcool gel. Você tirou a máscara, tocou, lava a mão e passa álcool gel. Então a gente tem que se policiar, porque é uma coisa que a gente não está acostumado a fazer. Nós que lidamos em bloco cirúrgico, a gente que opera, você já tem um certo treino nisso aí, mas a população em geral não tem, né? Então, colocou a máscara, atente para isso. Então essa é a orientação que eu dou. Evitar reuniões nos finais de semana. Às vezes me perguntaram, mas não dá para fazer nem que a gente fique distante. A questão não é só a distância. A questão é que se tem uma pessoa assintomática ali, ela falou e contaminou uma superfície, você tocou ali sem querer, você está numa reunião, numa festa, você está bebendo, você vai ficar preocupado com alguma coisa? Então é o momento de evitar. É triste, né? Eu falo que eu tenho saudade dos meus finais de semana de um mês e meio, 2 meses atrás. Né? A gente lá em casa está tudo trancado. Mas é o que a gente tem que fazer, é o que a gente pode colaborar para a gente diminuir, pelo menos, a propagação desse vírus aí. E quem sabe, nós aqui no Sul, passarmos por isso de uma maneira muito tranquila. Mas se abrir geral, é certo que esse vírus vai trazer um prejuízo muito maior para a gente. A gente está cuidando muito isso, então assim, porque não adianta, como eu estou fazendo uma pesquisa de sangue, da defesa do organismo, né, dos anticorpos, ele não vai surgir isso no início. Ele vai começar a surgir a produção dos anticorpos de classe IgM, que caracteriza a doença ativa, aproximadamente de 7 dias ele começa a desenvolver esses anticorpos. Então a gente leva às vezes 7 a 10 dias para começar a pegar esses anticorpos no sangue. E os de classe IgG, que caracteriza a doença passada ou a doença curada já, ou o contato, ele leva às vezes de 14 até... a partir de 14 dias ele começa a subir. Então, a gente tem que ter pré-requisitos para dosar esses testes. Não adianta, assim, muitos pacientes estão entrando em contato conosco, começam a desenvolver sintomas hoje. Tem estou com dor de garganta, estou com dor de cabeça... Começou algum sintoma e querem fazer o teste. Não, o teste vai dar falso negativo se for, no caso, o COVID. Ou pode ser uma outra infecção respiratória. Então, nem todos os sintomas, porque eles são muito semelhantes, vai ser o coronavírus. Então, o que a gente está fazendo aqui no laboratório? Tendo requisitos para coleta. Teve sintomas? Há quantos dias teve esses sintomas? É há mais de 10 dias, ou em torno de 7 dias, a gente vai realizar o teste. Se for poucos dias, nós não vamos realizar o teste, vamos aguardar o tempo limite. Viajou teve uma viagem internacional, já é diferente. Né? Então eu tenho que avaliar, porque eu posso ser um quadro assintomático. Fez uma viagem nacional para regiões mais endêmicas, que nem muitos motoristas viajam para São Paulo, né? Foi a São Paulo, aí a gente vai avaliar também. Teve contato com alguma pessoa suspeita, é outra situação. Teve contato com pessoa que foi confirmado,
Também é uma situação. Então, a gente vai avaliar esses pré-requisitos. Até porque a gente, infelizmente, a gente não tem como fazer testes em todos. Nós não estamos conseguindo testes fáceis, não existe teste fácil. E aí a gente vai ter que selecionar até para essas pessoas que têm o maior risco mais fácil do contágio, né? Apesar de saber que é uma doença também assintomática, que mais de 80% vai ter de forma assintomática, e que o ideal seria nós conseguir dosar em massa, né? Para todas as pessoas, fazer o teste para saber mais ou menos quanto já teve em contato ou não com esse vírus. Que assim, ó, é importante, eu vou colocar aqui para vocês, só existem 2 maneiras de a gente se imunizar em relação a qualquer tipo de vírus. Né? E hoje, como a gente está numa pandemia, vamos falar mais do coronavírus. Ou é através de uma vacina, que vai imunizar, mas infelizmente nós não temos vacina, ou é através do contato com o vírus. Então, assim, ó, muitos não vão desenvolver a doença, vai ter o contato com o vírus, vai começar a produzir os anticorpos de defesa de classe IgM, depois de classe IgG, e não vai desenvolver a doença, mas teve o contato. E outros vão desenvolver a doença, por isso que a gente tem que monitorar e cuidar. Então, assim, ó, só 2 maneiras a gente pode se imunizar, ou tendo contato com o vírus, para desenvolver a classe de IgG, ou vacina. Não temos vacina, nós vamos ter que ter o contato com o vírus. Só posso dizer que uma pessoa está curada, né, quando ela desenvolve, quando eu faço o teste e ela apresenta anticorpos de classe IgG, significa que essa pessoa está curada. Ou se ela teve a doença, ela está curada da doença, ou se ela teve contato com o vírus, ela foi imunizada. Então, o classe IgG é cicatriz imunológica. Se eu desenvolver, se eu pegar um teste e tiver IgG, ótimo, fica tranquilo, porque você já passou o risco. Você já é a mesma coisa que a vacina faz. A vacina vai desenvolver a classe IgG. Agora, quando eu faço o teste e pego de classe IgM, aí nós temos que ter cuidado, porque a IgM ela é doença ativa, é infecção recente. Então, assim, é pouco tempo de contato que eu tive com o vírus, comecei a desenvolver os anticorpos, por isso que eu peguei. O primeiro lote de teste que a gente conseguiu um teste importado, a gente nem tinha, ainda agora começou as fabricações nacionais, então a gente conseguiu direto, importado. Eu faço parte de um grupo de laboratórios, laboratórios associados, que é toda a região sul. Então a gente se reuniu nesse grupo de laboratórios e conseguiu importar um teste, né? Porque existia bastante dificuldade, não tinha produção nacional ainda. Mas os testes, infelizmente, eles são muito caros. A gente teve que pagar desde o momento de importação, todos esse ano. Não é porque nós conseguimos trazer antes por causa do grupo, mas a gente não conseguiu nenhum abatimento no preço. E agora, graças a Deus, já começou a produção nacional. Então, a Anvisa já está liberando o teste, já estão sendo validados com produção nacional. Mas, devido à demanda, e como nós estamos falando de uma pandemia, e não é só Brasil, é o mundo todo, não existe matéria-prima. Então, existe uma dificuldade muito grande de fabricar esses testes. Então, além do custo dos testes ainda estarem bastante alto, existe a dificuldade de conseguir trazer os testes. Então, nós conseguimos de outro distribuidora, todas marcas boas. A gente está procurando isso para validar os testes também dentro dos laboratórios, né? Porque como eles foram rapidamente liberados, eles foram feitos muito rápido, nós temos que ter o cuidado de validar eles, né? Para ter uma precisão desses resultados também. A gente comunica tanto à Secretaria de Saúde, porque é uma doença considerada compulsória, nós temos obrigação ética, né, de notificar, porque a gente precisa saber quantos dos dados, e até porque a própria Secretaria de Saúde, é uma parceria que a gente tem. Então, eles vão estar monitorando, tem a doutora Nayane que está trabalhando, tem os que estão monitorando cada um dos casos positivos. Não adianta só ter o resultado positivo, eu tenho que monitorar para ver se vai ter evolução da doença ou não. Então, assim, e além do mais, a gente também entrega para o paciente, porque é um resultado dele, né? A partir do momento que ele me procura para fazer um teste, o teste é dele, o resultado é dele. Mas ele está ciente, ele assina aqui conosco um termo de consentimento, porque é uma doença compulsória, eu tenho que notificar, vai ser todo um sigilo, né? O que vai ser notificado vai ser números, mas a equipe da epidemiologia, a equipe médica vai estar monitorando, vai estar controlando para ver a evolução ou não do quadro da doença. Então, a gente tem que, é uma questão ética, uma questão social hoje, de eu notificar esses casos. Eu não posso esconder o resultado. Até mesmo os casos negativos, a gente tem que notificar. Todos os casos, né? O coronavírus é muito rápido a transmissão dele. Então, o número de pessoas contaminadas é muito maior. E tem casos que vai evoluir para a doença mais grave, que vai evoluir para a doença. 80%, a gente sabe, em média, não vai ter sintoma nenhum, vai ser assintomático. Mas tem os casos graves.
E hoje o que a gente está fazendo? A gente tem uma parceria bem forte, então nós estamos fazendo os testes, né, os laboratórios, a Secretaria de Saúde também está fazendo, a gente está junto, a gente está unido, porque assim, ó, um vai estar ajudando o outro, muitas vezes vamos estar fazendo contraprovas, né, fazendo um outro teste para ver os resultados. Então a gente está trabalhando junto nesse momento de pandemia, para que a gente possa controlar isso aí, né, e ter todos esses cuidados aí que tem que ter. Mas a gente está aberto aqui a qualquer esclarecimento, ligarem para o laboratório, entrar em contato conosco. A gente está cuidando, inclusive, de liberar muito resultados de exames já pelo WhatsApp, pela internet. Nós temos site, nós temos e-mail, assim, até para evitar o fluxo de pessoas virem buscando também. Vem coletar, a gente libera, depois a gente está tendo esses cuidados também, né? E todos esses cuidados que é importante aí. E qualquer coisa, qualquer dúvida, quiserem entrar em contato conosco no laboratório Biolab, né, 3358, então 1162, nosso número convencional, e pode nos ligar e pedir informações. Eu estou aqui disposta, estou pronta para esclarecer, né, o que tiver ao meu alcance ou o que eu puder, né, explicar ou esclarecer. É um momento, é só entrar em contato conosco, é o meu papel como profissional da saúde, e é importante nesse momento a gente estar unido, né, esclarecendo e tirando dúvidas. Então é só entrar em contato conosco, e agradeço muito a oportunidade, então. É um medo de todo mundo, né, dos profissionais de saúde e principalmente dos governantes dos municípios. O hospital, então, por uma solicitação do Estado, foi pedido 2 leitos destinados para o Covid. A direção do hospital, visto que 2 leitos para uma população de 40 mil habitantes é bem estimada baixa, né? Então, nós, em conjunto com os 4 municípios, Capão Bonito do Sul, Lagoa Vermelha, Ibiraiaras e Caseiros, montou um projeto Covid. Esse projeto ele é destinado, então, com 8 leitos. 4 leitos com respiradores e monitores, bombas de infusão, e os outros 4 com suporte de oxigênio apenas. Exatamente, então essa equipe ela é composta por 2 médicos, um pneumologista e um médico clínico, 2 enfermeiros, 4 técnicos de enfermagem e 2 auxiliares de sanificação. Essa equipe ela atende 24 horas por dia esses pacientes que internam na ala do Covid, sejam pacientes suspeitos ou confirmados. Sim, nós já tivemos pacientes positivos que usou o espaço do Covid, muitos pacientes suspeitos, alguns com falta de ar, outros com patologias relacionadas, né, ou outras patologias a não ser os sinais e sintomas do Covid. Eu acredito que como pessoa, tirando o lado profissional, assusta sim, porque a gente sempre leva em relação à nossa família, e enquanto diretora de um hospital me assusta mais ainda pela segurança que eu gostaria que todos os profissionais tivessem. Como a gente vê nos jornais, televisão, que tem muitos profissionais infectados. Então essa é uma grande preocupação minha, que eu prezo muito pela saúde dos colaboradores, pela prevenção, e por isso que o hospital se preparou então com todos os EPIs, equipamentos individuais de proteção, para todos os funcionários colaboradores do hospital, e ainda mais para essa equipe que está voltada para o Covid. Exatamente. Vale ressaltar que nós não somos UTI adulto. Então, o hospital ele é preparado como um quadro semi-intensivo. Como eu coloquei, para nós dar medidas de suporte e condições para realizar uma transferência para a nossa referência, que hoje é Passo Fundo. Ou a gente faz o cadastro desse paciente via central de leitos, e onde tem um leito no estado, a gente acaba encaminhando esse paciente numa UTI móvel de transporte, com médico, enfermeiro e toda a equipe necessária, dando segurança para o paciente. Eu gostaria de pedir que a população continue se cuidando, use máscara, álcool gel, lave as mãos e que saia o mínimo possível de casa.
porque realmente assusta, né? Como é uma doença nova, então tem poucos estudos ainda, assusta, a gente não sabe qual é a proporção que vem. O inverno agora que está chegando para nós aqui, Lagoa Vermelha é uma cidade fria, então que as pessoas se cuidem realmente e cuidem dos seus familiares. Meu nome é Cálita dos Santos Tempo. Infelizmente, né? Foi uma coisa inesperada, assim, mas tem que, né? Olha, pra mim foi um choque. Foi como, porque eu nunca imaginei que seria comigo. Começou com uma gripe normal e cada dia foi piorando, né? Comecei com uma síndrome gripal. Aí, como se eu tivesse uma gripe normal. Aí foi passando os dias, eu comecei a sentir uma irritação na garganta. Comecei a ter, não sentia mais o paladar e nem o olfato. Começou assim devagar. Cada dia foi piorando essa sensação. Aí começou a passar os dias, eu já estava meio cansada, assim, sabe? Respirava cansada. Aí até um dia me deu uma crise de falta de ar. Aí me dava bastante tosse, irritação, assim, mas foi passando os dias tranquilo, fora isso. Eu percebi, porque daí eu comecei a ter, já fazia uns 3 dias, assim. Aí até eles me ligaram da Secretaria de Saúde, me informando, né, que lá tinha aparecido os casos e tal, que eu ia ser monitorada. Aí como eu tinha dor de cabeça, aí eles falaram que eu ia ter que ficar em isolamento por 14 dias. Aí foi nesse tempo que daí eu fiz o exame e comprovou que eu estava realmente com o vírus. Primeiro eu fiz o teste particular, o de sangue. Aí, nesse teste, eles fizeram um contrateste, que foi o teste rápido aquele, mas na amostra de sangue mesmo. Aí foi que comprovou os 2 testes que deu positivo. Olha, tem sido assim no começo, dias difíceis. Foi assim bem... para mim aceitar, assim, foi uma coisa bem crítica, porque eu pensava, meu Deus, como comigo? E eu ficava imaginando, né? Nossa, e daí eu pensava, né? E daí as pessoas também julgavam bastante, ficavam falando, mas é uma coisa que a gente não espera que vai pegar, não espera que seja com você, né? Só que tem que ter calma, paciência, até por isso eu tive uma crise de ansiedade, tive que ser levada para o hospital, mas eu nunca tinha tido crise de ansiedade. Justamente por conta de tudo isso que estava acontecendo, eu tive uma crise de ansiedade. Aí fui levado no hospital, fiz uma tomografia, fui direto para oxigênio, e lá mostrou que estava tudo normal. Só que daí eu tive que fazer... daí eles me deram um medicamento para pneumonia e um para ansiedade. E daí agora eu tô mais melhor. Olha, se você não tomar controle, não ter, você tem que ter paciência, ter fé que tudo vai dar certo, porque é um monte de emoção que vem na tua cabeça e você tem que ter fé que vai conseguir. Porque se você não ter fé, o teu corpo mesmo vai fraquejando, vai enfraquecendo. Então, o que eu digo é que a pessoa tem que ter fé que vai conseguir, não dar bola porque os outros vão falar e tomar todas as medidas precautivas, né? Ficar se cuidando, ficar dentro de casa, não sair, para não contaminar mais ninguém. Até no hospital eu não quis ir antes, só fui nesse dia para não contaminar ninguém. Porque eu sei o risco que pode, meu corpo, ele foi uma coisa normal, mas com outras pessoas pode que não seja, né? E você ainda continua em isolamento? Sim. Eu já tô curada, praticamente não tenho sintomas nenhum, mas só que eu vou ter que ficar mais essa semana em isolamento. Para prevenir, né? E por causa da minha família também. Olha, eu tô tomando as medidas mais precautivas. Depois que eu soube que deu negativo, positivo meu teste, aí eu fiquei mais isolada, não fiquei com muito contato. Não vou dizer que eu não tive contato. Sim, sempre tive contato, mas à distância. Sim. Sempre tomando as medidas precautivas. Assim. Aí até porque os exames deles, o meu marido e a minha mãe fizeram e deu negativo. E daí agora eles fizeram de novo, meu marido fez,
e tá aguardando o resultado. Mas creio que vai dar negativo também. No momento em que eu fiquei com crise de ansiedade, eu achei que eu ia morrer, porque foi uma sensação horrível que eu nunca tive na vida. Eu cheguei a me despedir da minha mãe, da minha família. Eu disse: mãe, eu vou morrer, cuida dos meus filhos. Por isso que eu digo, a pessoa tem que se cuidar, porque isso não é brinquedo, é a sensação horrível. Eu achei que eu tava quase morrendo. Aí foi até que eu fui pro hospital e eles me acalmaram, falaram que era uma crise dos nervos, que isso, se eu não ficasse calma, ia piorar meu estado que eu tava, né? Eu podia ficar pior. E foi aí que eu tomei calma e tô seguindo a vida, né? O momento mais difícil é ficar longe da minha família, né? Que eu não posso ter contato com eles muito, dos meus filhos e das pessoas que são mais próximas a mim. Meu recado é que a pessoa tome as medidas mais precautivas, né? Se cuide, não faça o maior possível cuidado, use máscara, use álcool gel se precisar sair, esses que não estão, né? Mas se cuidem, porque isso não é brinquedo, não é uma gripe normal, e se não cuidar pode até matar. Nenhum corpo ele age da mesma maneira, cada corpo tem um jeito diferente, né? A pergunta não é como nós vamos entrar na pandemia, nem como nós vamos atravessar ou viver essa pandemia. Mas a pergunta ideal é: como nós seremos depois da pandemia? Que tipo de ser humanos nós vamos nos tornar depois da pandemia? Os empregos vão voltar, a economia vai voltar, as vidas perdidas jamais vão voltar, a dor de quem perdeu um familiar vai continuar. Mas um legado há de se ter na nossa sociedade, que é de solidariedade, que é de conhecimento e de aprendizado, que nós não estamos sozinhos. Nós dependemos um dos outros. E a mensagem é de esperança. Tudo vai voltar ao normal, um novo normal. E eu espero um normal bem melhor de todos nós, para todos nós. Esse é um trabalho da Câmara de Vereadores para mostrar a toda a nossa população o que é o coronavírus, o que é a pandemia. E a esperança, ela deve persistir. Tudo vai passar, tudo passará. E esperamos que em breve teremos um novo normal.